Aleluia. Queria que você fechasse seus olhos. Pai, nós te louvamos, Pai, pela tua bondade. Como já foi dito várias vezes essa noite, Pai, que ela é boa. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, Pai. Existe uma determinação sua, Pai, especificando o tempo que ela dura. E o tempo é a eternidade, Pai. E nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade. Por isso nós dizemos que a tua igreja te adora, Pai. A tua igreja te adora, Senhor. Nós lhe rendemos graça, porque verdadeiramente o Senhor é bom. Aleluia! Nós te adoramos, Pai. Aleluia! A tua igreja te adora. Aleluia! A tua igreja te adora. Aleluia! Podeis assentar. Aleluia! Aleluia! Graça e paz, irmãos. Boa noite. Aleluia. Aleluia. A palavra que o Senhor tem tratado comigo nesses dias, e eu queria compartilhar com vocês, diz respeito à realidade da nova criação. Amém? E eu queria ver junto com vocês alguns aspectos da nova criação, do que ela diz respeito, do que ela proporciona para as nossas vidas. Amém? E o versículo que eu queria que vocês abrissem comigo é lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Aleluia. A Bíblia diz que todos aqueles que receberam a Jesus, Deus deu... Desculpa. Vamos lá, depois eu falo isso. Aleluia. 2 Coríntios 5,16. Que todos aqueles que receberam a Cristo, Deus deu o poder deles serem feitos filhos de Deus. É isso que eu queria falar. Então o poder de Deus foi quem nos fez filhos dele, por nós termos aceitado a Jesus Cristo. Amém? Então tudo que nós somos hoje e temos diz respeito por causa de Cristo. Foi Cristo quem nos proporcionou todas essas condições. Amém? E lá no versículo 17, vamos começar no 16. Diz assim: assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? O que eu acho interessante no versículo 16, irmãos, é que ele diz assim: agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. O que é que quer dizer? Que antes da nova criação, da realidade de ser nascido de novo, as pessoas avaliavam e analisavam as outras pelo comportamento dela, pelo passado dela. E é um exemplo, claro, que o autor do livro aqui, ele fala que até Jesus Cristo, ele antes considerava Jesus Cristo como um ser, uma pessoa comum, e não um enviado da parte de Deus. Não considerava que o chamado dele era divino, para ele estar na terra. E na versão, na linguagem, na Bíblia Viva, eu acho interessante que ele diz, eu vou ler para vocês aqui: portanto, deixe de estar avaliando os cristãos pelo que o mundo pensa a respeito deles, ou por aquilo que aparentam ser exteriormente. Outrora, erradamente, eu pensei em Cristo como um simples homem, simples ser humano. A mim. Como penso de modo diferente agora? Ou seja, ele está dizendo, eu pensava diferente a respeito de Jesus Cristo. Mas como eu penso diferente agora? Pensa diferente por quê? Porque ele conheceu o Jesus Cristo, o Cristo vivo. Então a Bíblia fala, mais à frente, que quem está em Cristo é nova criação. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, para a igreja e para Jesus, para Deus, não existe mais seu passado.
É tanto que você vai ver na Bíblia, até as pessoas que se desviaram, eles não fazem menção da vida outrora deles. Eles dizem, eles se desviaram porque deixaram de observar a palavra, mas não disseram, não, eles voltaram a roubar ou voltou a mentir porque roubava já desde o começo. Não, a Bíblia não faz menção do passado. Eu não sei se vocês já observaram. Por quê? Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. O passado, a Bíblia fala que Deus colocou no mar do esquecimento. No mar do esquecimento de que forma? Que nós não podemos mais resgatar essas referências. Então nós, quando nós somos nascidos de novo, nós não devemos mais considerar a nossa velha natureza. E muitas vezes o diabo quer colocar engano nas pessoas, querendo dizer, você não foi justificado. Você não é uma nova criatura. Colocando pensamentos errados, e nós precisamos estar firmes na palavra, como está escrito aqui, que as coisas velhas já passaram. Então o diabo ele tem lançado mentiras na cabeça dos cristãos, dizendo que o pecado, não, você continua essa mesma pessoa. Essa conversa que você, a velha criatura morreu, é mentira. Mas a palavra está dizendo aqui que é verdade. Que você é uma nova criação. É uma nova criação. E a Bíblia diz que isso é tão espiritual quanto a mesma promessa que foi dada para Isaac. Porque Isaac, ele nasceu de uma promessa. E nós também somos filhos de uma promessa de Deus. Que a Bíblia diz que Deus colocaria em nós o seu Espírito. Que ele habitaria em nós. E essa condição foi graças a quem? A Jesus Cristo. Por isso que eu queria que vocês abrissem lá em João 1:12. Aleluia. Aleluia. João capítulo 1, versículo 12. Que foi o versículo que eu já tinha falado. Que diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito. Quem deu-lhes o direito? Deus. De se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, o novo nascimento na nossa vida, ele não foi proveniente da carne, ele não teve origem na carne, ele teve origem em Deus. Ou seja, não é algo natural. Por isso que se você for analisar e olhar externamente, por isso que ele diz, não considere a vida externa, não considere o que ele aparentava fazer, porque aquela expressão que você via dele não diz mais com a realidade dele. Ele é uma nova criatura. Ele está diferente por dentro. E é o que aconteceu conosco, quando nós aceitamos a Jesus. O Senhor veio habitar dentro de nós, com o seu Santo Espírito. Então hoje nós não somos mais conduzidos pelos desejos, a Bíblia fala. O pecado, ele não nos escraviza mais. Por quê? Porque quando o homem pecou, entrou a maldade e a morte nas nossas vidas. E nós éramos escravos do pecado. Nós éramos obrigados a servir ao pecado. Mas a Bíblia diz que quando Jesus veio, ele nos libertou. Por isso que ele diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, nós não temos mais nenhum jugo que nos obriga. Nada lhe obriga mais a se submeter ao pecado. Por quê? Porque Cristo está em nós. E nós somos livres. A Bíblia diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então precisamos estar conscientes desses aspectos. Porque senão o diabo vai lançar mentiras sobre nossa cabeça e a gente precisa estar transformando e recusando esses pensamentos. E lançando a palavra. Para quê? Para que nós possamos estar diante de Deus com a consciência limpa. Que isso é tão importante, irmãos, quanto conhecer a palavra. É você ter consciência e confiança de chegar diante de Deus. O problema é que muitas pessoas acham, os judeus acham, por exemplo, o povo que nasce em Jerusalém, que nasce em Israel, eles acham que pelo simples fato deles conhecerem a palavra, isso vai fazer alguma diferença na vida deles. Mas a Bíblia diz que não. Você precisa experimentar, precisa crer. Crer em Jesus Cristo. O simples fato de eu crer nas Escrituras só do Antigo Testamento e não crer que Jesus é o Filho de Deus, que ele pagou o preço, isso não me torna habilitado a ser aceito por Deus. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu sou a única opção de você se reconciliar com o Pai.
Então, essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Vamos abrir lá em Gálatas 4? Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Gálatas 4, versículo 24. Ele diz assim: Pois bem, uso essa história aqui como uma ilustração, pois essas mulheres prefiguram duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e pode gerar apenas filhos para a escravidão, e esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com seus filhos. Entretanto, a Jerusalém do Alto é livre, e esta é a nossa mãe. Por isso está escrito: Alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz, irrompe em brados de júbilo, tu que não passastes pelas dores de parto, pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os da que tem marido. Amém? Assim vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaac. Amém? Ele compara aqui que nós não somos filhos, como eu havia falado anteriormente. Ele compara que a lei foi dada no Monte Sinai a Moisés. E aquele lugar foi onde foi construído Jerusalém. Representa Jerusalém, aquela região. E ele diz que os que são nascidos da carne, em outras palavras, eles são escravos do pecado. Mas nós não. A condição que está sobre nossas vidas é diferente. Porque nós nascemos segundo a vontade de Deus. Nós somos habitantes, nós somos naturais da Jerusalém celestial. Então isso faz toda a diferença sobre nossas vidas. Ou seja, nós somos filhos de Deus, nós pertencemos à linhagem que vem do céu. E isso faz toda a diferença na nossa vida. É interessante porque era essa convicção que Jesus teve aqui na terra enquanto ele estava. Ele tinha convicção. E eu estava comentando hoje com uma colega de trabalho, eu dizendo, o interessante é que Jesus, eu não tinha atentado até então a esse detalhe. Jesus, a gente só se lembra que ele estava lançando a palavra nos momentos que ele estava em tentação. Quando diz que ele foi levado em espírito ao deserto e foi tentado, e a gente vê Jesus respondendo o diabo tentando ele dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, ele dando sempre uma resposta. Mas também eu comecei a ver que Jesus ele dava resposta segundo a palavra de quem ele era em Deus, nas circunstâncias que se apresentavam no caminho dele. E se a gente for observar isso, vamos abrir lá. Um exemplo está lá em João 11:25. Que é essa firmeza que a gente precisa estar sempre demonstrando. Aleluia. João, capítulo 11, versículo 25. Aleluia. 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 Deus é bom. Sim. Diz assim: Esclareceu Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ou seja, quando as pessoas chegaram para ele, encontraram? 11:25. Quando as pessoas apresentaram a ele que Lázaro estava morto, chegaram para ele por diversas vezes e ele disse: Não, não temam, ele apenas dorme. E vieram insistir novamente para ele que ele tinha morrido já fazia tantos dias. E ele deu essa resposta. O que é que eu estou querendo dizer para vocês em outras palavras? Ele também ministrava as pessoas que diziam a certa ocasião, dizendo assim: Não tem mais jeito. Mas ele lançava-se autoafirmando, reconhecendo aquilo que Deus tinha vocacionado para ele.
Ou seja, ele disse o quê? Esclareceu: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E tem diversos momentos da Bíblia que, se a gente for analisar, para um cego que ele estava caminhando e um cego que apareceu para ele, ele disse o quê? Eu sou a luz do mundo. Ele dizia quem ele era em Deus. Ele tinha essa consciência. E é isso que a gente precisa. Desculpe. É isso que a gente precisa desenvolver. Estar sempre falando tudo que se apresenta na nossa vida, a gente dizer, não, eu sou mais do que vencedor. Quando alguém chegar para você e disser, não, você não vai conseguir isso, a Bíblia diz que eu posso. Eu posso suportar. Há uma graça, a força que Deus me dá a condição de eu superar todas essas circunstâncias. E é dessa forma que a gente vai começar a reinar em vida. Porque a Bíblia diz que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Por meio de quem? De Jesus. Então nós precisamos estar lançando a palavra para que essa realidade venha, para que essa nova criação venha a ser uma realidade dentro do nosso ser. Nosso ser, de que forma? Transformando a mente, em outras palavras. Precisamos transformar a mente para poder experimentar. E não são poucas as vezes que ele vai falar isso. Ele também falou para a pessoa que, quando ele chegou lá na cidade de Siloé, se não me engano foi em Siloé, foi o do cego, que ele aplicou o lodo nos olhos dele e mandou ele lavar. Mas teve outro momento que ele chegou em Samaria, para lá no poço, que foi beber água, e a mulher que dizia que estava com sede, ele disse, aquele que beber da água que eu der nunca mais terá sede. Você veja que para toda ocasião que se apresentava em uma necessidade de alguém, ele se mostrava como uma resposta da parte de Deus. E é isso que Deus quer também da parte da gente. Que a gente venha reconhecer quem Deus nos proporcionou e quem somos em Cristo. E fazendo isso, a gente vai andar em vitória. Outra questão também que a Bíblia fala é com relação aos rudimentos do passado. Porque muitas pessoas acham, porque eu aceitei Jesus, começa a conhecer a Bíblia, tem um Novo Testamento, tem um Velho Testamento. Algumas pessoas falam que a gente deve cumprir o Velho Testamento. E a Bíblia não fala isso. Jesus disse, esse é meu sangue da nova aliança. Nós estamos sobre uma nova aliança. A gente não tem que estar procurando cumprir esses rudimentos da lei. Porque a Bíblia diz que se nós formos nos colocar debaixo da lei, nós vamos sair debaixo da graça. Então não é por obras. E sim você permitir que o poder de Deus possa estar agindo sobre sua vida. Lhe dando condição de você andar em fé. Porque é por fé. A Bíblia diz que nós devemos nos mover por fé. Sempre vai ser por fé. É tanto que um exemplo, eu estava vendo que as pessoas que Jesus disse na época que ele estava aqui na terra, na forma corpórea, ele disse que para duas pessoas que a fé dela era grande. E o interessante é que essas duas pessoas não eram judeus. Uma foi o centurião e a outra foi a mulher sirofenícia. Ou seja, não eram pessoas da linhagem de Israel. Mas existe uma coisa diferente deles dois. Foi a fé que Jesus viu e encontrou nela. E eu fico me perguntando, porque essas pessoas não conheciam a lei judaica. Elas conheciam apenas o Jesus que se apresentou a eles como Jesus, o Filho de Deus. E creram. Por isso que quando Jesus falava, a tua fé te salvou, vai, levanta e anda, ou determinadas pessoas, sempre que ele falava isso, acontecia isso. A pessoa estava buscando uma cura e ele dizia ainda mais que a sua fé tinha sido perdoada. Por quê? Porque aquela fé no Messias, no Cristo, era imputada como justiça para aquela pessoa. E ela era perdoada dos pecados, porque ela estava reconhecendo. Aí você diz, eu preciso cumprir toda a lei para que Jesus possa se manifestar como Filho de Deus na minha vida? Não. Você precisa conhecer o Novo Testamento. Não que seja fazendo que é errado, irmão. Mas a gente não precisa estar querendo cumprir aquela lei. Jesus disse, um novo mandamento eu vos deixo. Que amai ao próximo assim como eu amei. Ou seja, não é como nós amamos. Porque muitas vezes nós sabemos que tem pessoas que não se amam. Mas Jesus disse um novo mandamento. Eu quero que vocês amem as pessoas como eu vos amei. Então, se nós fizermos isso, nós vamos estar cumprindo a lei. Esse é o mandamento de Cristo, de nós sermos inspirados. Ele diz que andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Você pode dizer, mas como é isso de andar no Espírito, quer dizer que vai parar? A Bíblia diz que quando você
aceitou a Jesus, você foi crucificado na cruz, junto com ele. Então, se você se identifica com a morte dele, você também vai se identificar com a sua ressurreição. Amém? E essa ressurreição, ela lhe traz o quê? Uma nova vida. Ou seja, você não é mais obrigado a pecar. A natureza pecaminosa que fazia com que você tivesse prazer no pecado, ela não mais está em ação sobre sua vida. Você tem a possibilidade de dizer não e lançar a palavra. Agora, se ficarmos apenas calados de forma passiva, não vai mudar nada. Mas quando a gente lança a palavra, a gente vai experimentando de uma nova realidade. E é isso que nós precisamos fazer. Qual é a primeira? Não deixar que o diabo nos traga condenação a respeito do passado. Outra é sabermos quem somos em Cristo. Para quê? Para podermos reinar em vida. Para que o poder de Deus, a gente encontre a graça em tempo oportuno. Precisamos encontrar. Aí você diz, não, mas vai dar certo. Não, Deus quer que o poder dele atue em você de forma oportuna, quando você precisa. Que ele nem chegue tarde na sua vida, mas seja tempo oportuno. E o que é tempo oportuno? É aquele tempo que não causou dano na minha vida. Essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Ele diz até assim, lá em Gálatas 4:31. Eu vou ler aqui. Queridos irmãos, nós não somos filhos escravos, sujeitos às leis judaicas, mas filhos da mulher livre, aceitáveis a Deus por causa da nossa fé. Ou seja, você é aceito por Deus por causa da sua fé em Jesus Cristo. E isso faz toda a diferença. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem e dizem, eu só preciso ter fé em Jesus e muda tudo. Muda. A Bíblia diz que muda. Por isso que a gente tem que dar valor e se alegrar com isso. Se alegrar. Se alegrar. A palavra que o Senhor tem dito a mim todo dia é que eu devo vibrar com a palavra. E quando ele diz isso, irmãos, ele está dizendo porque ele sabe. O Espírito Santo, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que pode estar vindo alguma coisa de desânimo para a sua vida, mas ele diz, se alegre. Em outras palavras, ele está dizendo, se antecipe. É tipo uma expressão que tem no sertão, que diz que enquanto você ia pegar os cajus, eu já vinha com as castanhas na mão. Entendeu? É isso que o Espírito Santo está querendo fazer com você. Quando o diabo, ele já vê lá na frente e diz, começa a lançar a palavra. Começa a dizer quem você é em Cristo. Eu sou filho de Deus. Habita em mim o Espírito Santo. Existe amor, existe paz, existe alegria em mim. Eu tenho tudo para dar certo na minha vida. Porque o maior habita em mim. E ele está a meu favor. Ele tem vontade de me favorecer. Precisamos desenvolver, irmão. A Bíblia diz que nós precisamos chegar com confiança. Confiança. Confiança na presença de Deus. Jesus, ele teve, quando ele estava aqui, ele tinha confiança. E o que eu acho bacana é que ele dizia, já agradecia antes de acontecer. A de Lázaro mesmo, irmão, se você for analisar, ele diz, Pai, levantou as mãos para o alto e disse, Pai, eu te louvo porque tu sempre me ouves. Agradeceu. Ele tinha convicção, irmão, de tudo. Isso era convicção. Isso era fé. Fé em operação. E a Bíblia fala, e nós também temos essa mesma fé. Essa mesma fé foi derramada para nós para que a gente possa estar aumentando. A fé, a Bíblia diz que vem pelo ouvir. Ouvir do quê? Da palavra de Deus. Então, se você quer mais fé, leia a palavra. Medite na palavra. Isso não tem preço. Não tem preço meditar na palavra. A Bíblia não mandou você apenas ler, mas ela diz examinai as Escrituras. E muitas vezes as pessoas querem só pegar e dizer, eu vou ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Não. Deus quer que você examine. Examinar é olhar com detalhes, querendo entender, compreender as coisas. É isso que vai fazer diferença na sua vida. Então nós precisamos desenvolver para quê? Para que fé possa ser acrescentada. Porque a Bíblia diz que é de fé em fé, de glória em glória que nós vamos galgando espaço espiritualmente. Nós vamos sendo robustecidos por dentro. É tanto que se eu perguntar a vocês se você é o mesmo há quantos anos vocês converteu? Há 14 anos atrás? Não somos, irmãos. Somos outra pessoa.
outra pessoa. Por quê? Porque Deus tem nos trazido novas experiências e tem nos fortalecido. E muitas vezes, o fato de você não estar compreendendo não quer dizer que Deus não esteja lhe amando, ou você não esteja fazendo a coisa certa. Uma vez eu ouvi uma história de um homem que, na história ele trata que Deus mandou ele todo dia segurar uma pedra. E ele todo dia ia lá, empurrava aquela pedra, fazia força, e nada da pedra se mover para um lado ou para o outro. E ele ficou triste um dia e disse: eu estou fazendo um trabalho de bobo. E Deus disse: não. Aquela atitude de submissão sua fez com que você fosse fortalecido. E muitas vezes a gente não sabe o que está segurando, nem para que está segurando, mas há um propósito da parte de Deus. E você também está sendo robustecido. Então temos que ter essa disposição. Temos que ter essa disposição de se alegrar com a palavra. Se alegre, irmãos, porque é como Pedro diz: para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida? Temos que desenvolver isso. Temos que se alegrar. Pastor Butler falava muito sobre isso, de se alegrar com a palavra. Muito ele falava: faz tantos anos que eu conheci essa palavra, mas toda vez que eu leio, eu me alegro. Da mesma forma, irmãos. Eu li, comentei, sempre estou falando do que eu comentei com o pastor Wagner sobre isso, sobre Caleb. Em outras palavras, Caleb também dizia a mesma coisa. Quando falava, é uma promessa de Deus, eu me alegro. Eu vou exultar, eu vou pular, vai ser bênção. É crer, irmãos. Apareceu a circunstância, temos uma promessa, temos um remédio, temos uma solução, temos uma esperança. Apareceu a circunstância dizendo que não vai dar certo. Não, a Bíblia diz que os planos de Deus a meu respeito são planos de paz. A Bíblia diz que são planos de paz, então eu não aceito essa circunstância, porque ele diz que ele tem uns planos para me favorecer, para fazer com que meu futuro seja o que eu quero, o que eu estou esperando em Deus. Mas para isso eu preciso esperar coisas boas. Então não aceite, mas renove sua mente. A Bíblia diz lá em Romanos que nós não devemos nos amoldar ao mundo, mas transformar pela renovação da mente. Por que transformar pela renovação da mente? Para renovar você interiormente. Para quê? Para que seu exterior possa ser modificado. É uma mudança que começa aqui por dentro. Não é uma mudança que começa por fora. O reflexo. A Bíblia diz que aquilo que se apresenta a nós é transitório. Mas aquilo que nós não vemos é eterno. Então, se uma enfermidade se apresenta, é mentira, é transitório. A verdade é a palavra. A palavra diz que ele verdadeiramente tomou sobre si nossas dores e enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. E assim vai ser, irmãos. Então, se é cura que você precisa, lance a palavra. Lembre-se que a vontade de Deus é que você reine em vida. Por meio de Jesus. Como foi cantado, eu nasci para reinar. Reinar em vida. Tem um hino que fala assim. Então temos que desenvolver isso. Temos que estar constantemente não permitindo nos calar. Porque quando nós nos calamos, nossos ossos vão doer. Como diz a palavra. Há um borbulhar dentro de nós que não vai fazer com que a gente nos contenha. Porque é muito grandiosa a palavra que está dentro de você. Não subestime essa palavra. Porque ela é poderosa para mudar a nossa vida. Ela é poderosa para mudar as pessoas que estão perto da gente. Você não tem noção. Você não tem noção. Esses dias esse final de semana, eu viajei para visitar uma tia minha. E alguns meses atrás, no ano passado, ela esteve na minha casa. E ela falava que tinha mágoa de um familiar nosso. E ela disse que quando ela começou a falar nela, começou logo a chorar e se tremer toda. Que tamanha era a mágoa. E a gente fica olhando assim e disse. Aí eu comecei a falar, ela me deu a abertura, eu disse: rapaz, sabia que isso está lhe prejudicando? Isso te adoece, isso traz doença para você, isso traz maldição para a sua vida, porque ela não está presa, mas você está preso a essa situação, a esse sentimento. E era tão forte dentro dela, irmãos, que ela começava a se tremer.
ela ficava se tremendo, ela começava a chorar. Eu disse, mas Deus tem capacidade de fazer com que você libere perdão. Ela, como é que eu vou liberar perdão? Eu disse, convide a Deus. Diga, Senhor, chega junto. Me ajuda a perdoar. Eu não consigo fazer isso humanamente falando, mas eu creio que o Senhor tem essa capacidade de trabalhar no meu coração. Eu disse, você não tem noção do que você vai ser liberto, de como vai mudar a sua vida. E quando eu cheguei lá agora, eu nem me lembrava que tinha falado isso, mas Estela. E ela disse, Adia, desde aquele dia que você falou, no outro dia eu me deparei com ela no hospital. E eu disse, Jesus, é agora. Ela disse, vai ter que acontecer aquilo que você falou por Edie e Estela. Aí ela disse que começou a aceitar a pessoa, conviver. Ela disse que não suportava nem ver. E de repente ela foi para a casa dessa pessoa. E para a glória de Deus, ela disse, me contou uma coisa que eu nem sabia no momento. Ela disse, Edie, desde que eu liberei perdão para ela disse, eu parei de ver vultos. Eu via vultos. Ela disse, eu chegava, eu via numa casa, toda casa que eu chegava, eu via um espírito. Eu ouvia barulhos, eu ouvia coisas caindo, eu via pessoas que já tinham morrido se apresentando a mim, mas desde esse dia que eu liberei perdão, não se apareceu mais. Então, irmãos, isso é um evangelho de verdade. A gente precisa vibrar, porque isso tem libertado pessoas. Nós não temos noção de quantas pessoas vão ser libertas por uma simples palavra que você falou. E olha, irmãos, que eu digo isso para a glória de Deus, eu não falei muito tempo, irmãos. Mas é isso que nós precisamos estar semeando por onde andamos. Falando dessa realidade, do que o poder de Deus pode fazer na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. O fruto vai se manifestar, irmãos. Ele não tardará. Então a gente precisa estar disponível, reconhecendo, para que isso seja verdade na sua vida. E as pessoas reconhecem, não, de fato, Deus mudou a vida dele. Ele é uma nova criatura. Ele é uma nova criatura. E isso Deus vai lhe levar a lugares maiores, irmãos. Não é à toa que Deus diz que Ele nos constituiu como reis e sacerdotes. Deus tem propósito. Vai ter lugar que Ele vai te louvar para que você exerça reinado sobre aquele lugar. Mas também vai ter lugar que Ele vai te conduzir que você vai ser sacerdote sobre aquele lugar. Então precisamos estar conscientes disso. Conscientes dessa realidade. Porque nós não somos mais escravos e não vamos aceitar, assim como Jesus. Jesus, ele ficava, eu não vou dizer a palavra expressão indignado, mas ele não se conformava em andar e ver uma pessoa oprimida pelo diabo. Independente, dizia a lei judaica, dizia não pode curar ninguém no sábado. Mas ele dizia, não, essa mulher está sendo afligida por anos pelo diabo. E existe pessoas, irmãos. Nós precisamos, da última vez que eu estava aqui, eu não sei se alguém se lembra, mas eu disse, Deus vai dar oportunidade a vocês de exercerem o amor dele. Deus vai dar oportunidade. E eu tenho certeza que Deus tem agido na vida de vocês. E como vocês têm experimentado o poder de Deus, se vocês se dispuserem. Deus, a vontade de Deus é que você tenha suas próprias experiências. E isso não tem preço, irmãos. Não tem preço ter suas experiências com Deus. Quer seja ajudando, quer seja contribuindo, como Rielma falou aqui. Se você não pode ir, mas você pode contribuir. A Bíblia diz que haverá recompensa. Haverá recompensa. Ele diz que aquele que der, nem que seja um copo de água fria por amor do meu nome, haverá recompensa. Haverá recompensa. Deus vai recompensar. Não só porque você está fazendo isso, não é uma relação de troca, mas é uma relação de amor e de reconhecimento. Eu estou passando à frente aquilo que eu recebi. O amor que eu recebi, eu estou transmitindo por você. E as pessoas vão lhe perguntar, mas por que você fez isso? Porque Deus mandou que eu fizesse. E você vai começar as pessoas a se surpreender e dizer, caramba, que massa, como eu ouvi falar. Um jovem uma vez perguntou para mim, por que você fez isso? Eu disse, porque Deus mandou que eu fizesse. Se existe, eu digo, existe. Existe, irmãos. Então, assim, o mundo precisa ser impactado pelo amor de Deus, irmãos. O amor de Deus é que vai fazer toda a diferença. A Bíblia diz que é o amor, a fé que opera pelo amor que faz a diferença. Vocês serão reconhecidos pelo amor. É a nota desse reino. Amor, paz, alegria, longanimidade.
Eu sempre termino falando sobre essas coisas porque essas coisas diz respeito ao reino de Deus. Diz respeito ao reino de Deus. É isso que impera lá no reino, no nossa Jerusalém celestial. A nossa terra impera amor, impera favor, impera graça. E o que é graça? É o favor de Deus. Então, você é um portador de graça. Para onde você vai levar graça, irmãos. É favor. Você vai estar favorecendo as pessoas, mesmo que elas não mereçam, mas você diz, é o favor de Deus sobre a sua vida. Procura se aproximar de Deus, que Deus quer algo mais profundo contigo. Você vai ver. É como falou, Rielma falou, é um abraço, é um sorriso. E de repente as pessoas vão ver diferente. Vai dizer, eu fui tocada por Deus. Não foi pastor Eduardo, não foi pastor Wagner, foi Deus. Foi Deus. Precisamos ter essa consciência de quem somos em Cristo. Porque ela vai nos favorecer. Então não aceita. Se você aceitou Jesus Cristo, você diz, não, mas na minha crendice lá, quando eu era criança, disse que tinha que benzer, levar para uma rezadeira. Não, irmão, você não precisa mais disso. Você tem Cristo, você tem a palavra, você tem a promessa. Se ele diz que você não precisa estar sujeito às leis judaicas, você também não precisa estar sujeito às leis da sua região, não. Superstições, não, isso é mentira do diabo. Você hoje é regido pelo reino espiritual. Um reino que não tem fim. Então não pode o sapato ficar emborcado porque traz azar, traz morte. Mentira, irmão. E isso precisa ser transformado, sabia? Tem muita gente dentro do reino de Deus, na igreja cristã, que o sapato está emborcado, aí você faz, ai Jesus, será que é assim mesmo? Mas chega lá e vira o sapato. Meu irmão, a gente precisa mudar a mente. Sabia? Aleluia. Mas é verdade, irmãos. A criança está soluçando, bota uma linhazinha na testa vermelha aqui para o soluço. Precisamos, irmãos, estar renovando a mente. Isso é renovar a mente, mudar, deixar de se submeter a tais crendices, irmãos. Nós estamos em Cristo. Nós somos nova criatura. Nós somos hoje inspirados pelo Espírito. A Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, tem uma direção da parte de Deus. Lance a palavra, irmão. Não posso deixar a roupa ao avesso. Não, minha, isso é mentira, irmão. Você é livre. Isso é uma mentira do diabo. Isso aí tem aprisionado muitas pessoas, irmãos. Tem feito com que elas deixem de receber o melhor de Deus nessa terra. Eu mesmo, irmãos, eu tinha um hábito de... antigamente, eu tinha um hábito de trancar. Eu trancava a porta, eu ia umas 10 vezes. Irmãos. Eu era inseguro demais. Eu digo, mas Jesus, que negócio estranho, chato. Eu sabia que eu tinha trancado a porta, mas eu ia lá e verificava. E Deus quer te libertar de tudo, irmão. Tudo. Ele quer te libertar, Ele quer te deixar livre. Isso é liberdade. Tem pessoas que não têm confiança de fechar uma porta, precisa voltar 3, 4 vezes para olhar se está fechado. Deus quer trazer para a liberdade. E você se sinta, isso aí se chama autoconfiança. Essa estratégia Deus, Senhor, trata comigo para eu superar isso. E Deus vai trazer luz, vai chegar a luz. Irmão. Deus quer que a gente de fato experimente. Como ele diz, provar e ver de que o Senhor é bom. E que o seu amor dura para sempre. Não se sinta como sendo um desprivilegiado, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se o que ele conquistou para mim, ele conquistou para pastor Wagner, para Alexandre, para todos os outros. Irmãos. Tudo foi conquistado. Ele disse que ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, eu sou abençoado. Não se veja como um desfavorecido, mas mude sua cabeça em relação a isso. Pai, obrigado, porque eu sou privilegiado. A tua palavra diz que o Senhor tem tesouros escondidos para mim. Começa a me mostrar, Senhor. Começa a me fazer ver aquilo que as pessoas não estão vendo, as oportunidades que precisam ser vistas. E Deus vai falar com você, porque você está fazendo o caminho certo. Você primeiro está buscando a Ele, para depois você tomar uma decisão.
que o grande problema é quando a gente toma as decisões erradas para depois perguntar a ele. E aí, Deus, vai dar certo quando já fez se foi, não sei, se fez um empréstimo, se investiu daquele jeito, e não era a vontade de Deus. Eu vi uma vez um testemunho de um pastor chamado Joel Osteen. Ele disse que orou a Deus juntou economias para comprar uma casa. E ele disse que andando, caminhando por um bairro lá, tinha muitas casas lindas. Aí quando foi chegando uma casa abandonada, e Deus disse, é essa, para aí para comprar. Ele disse, mas eu vou comprar uma casa abandonada, toda quebrada, vou ter que gastar tanto. E o Senhor disse, é. Aí ele disse, mas eu vou ficar calado, que Deus vai falar com a minha esposa também. Porque se ele falou comigo, ele vai conversar, confirmar com ela. Quando ele foi encontrando ela, que olhou, e aí ele disse, é essa casa. Aí ele disse, eita Jesus, mas então eu vou confirmar, vou comprar. Aí ele disse que comprou e reformou essa casa. E vamos supor, ele disse que é como se ele tivesse gastado, vamos dizer, 200 mil reais para essa casa ficar pronta. E ele disse que quando deu 4 meses, chegou uma pessoa, eu quero comprar essa casa. Ele disse, rapaz, essa casa não está à venda não. Por quê? Não, porque eu acabei de reformar ela. Ele disse, mas eu pago 400 mil reais. Já pagou o dobro. Ele disse, não, eu não quero vender. Ele fez, e se eu der 3 vezes o valor? Ele disse, aí eu vendo. Aí você veja, é o favor de Deus, irmãos. Era um tesouro que estava escondido, que ninguém via, mas que Deus te mostrou e valorizou quando você pegou. Ou seja, é Deus se antecipando e lhe favorecer. Então não subestima Deus, irmãos. Se Deus mandar plantar, planta, irmão. Porque vai chegar a chuva para regar o fruto, a semente. Assim como também, se você plantou coisa errada, foi lido aqui hoje que também há tempo de recolher aquilo que foi plantado. Há tempo de plantar, mas também há tempo de recolher. E isso serve também não só para recolher como fruto, como também parar de fazer aquilo que você fazia errado. Pode ser aplicado nesse sentido. Então precisamos estar convictos. Porque havendo convicção, irmão, da palavra, se alegrando com a palavra, melhor vai ser o fim. Sempre a Bíblia diz que melhor é o fim do que o princípio das coisas. Ou seja, isso está acontecendo comigo? Ah, Jesus. Mas o melhor vai ser quando eu estiver dizendo que tudo foi resolvido, tudo deu certo, tudo cooperou para o meu bem. Porque essa é a vontade de Deus, irmãos. Aconteceu alguma coisa, o diabo quis fazer alguma coisa na sua vida ou na sua família, lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que andam segundo o seu propósito. Opa, tua palavra diz, Pai, que eu estou segundo o seu propósito, então vai ser cooperado, vai ser diferente. E espere isso, irmãos. Tenha boas expectativas a respeito de Deus. Não pense que você vai sair como um soldado de uma guerra que vai sair baleado, todo capengando. Não, irmãos. A Bíblia quer te ver em vitória. Você vai sair por cima, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor nos constituiu como cabeça e não por cauda. Temos que ter em mente isso. Lembre-se que onde você chegar, você pode tomar posse daquele lugar. Posse espiritual, irmãos, para não estar sofrendo as consequências do pecado daquele lugar. Obrigado, Pai, porque onde eu coloco a planta do meu pé é meu. E quando você diz é seu, você está dizendo, Deus toma de conta. Por quê? Porque você faz parte do mundo. Então, em outras palavras, você está dizendo assim, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. No céu é assim, Pai, pois aqui vai ser assim também na terra. As pessoas vão mudar, as pessoas vão chegar no que está aqui ao meu redor, vai mudar o comportamento. O evangelho vai encontrar guarida neste lugar. E vai ser, irmãos. E isso aí tem alguma coisa a ver com a realidade da nova criação? Ou se tem. A realidade da nova criação é para a gente poder desfrutar o céu aqui na terra. Lá no céu, irmãos, nós vamos estar vendo Deus face a face. Você acha que vai precisar de fé? Não. Mas aqui precisa. Precisa andar em fé. A fé é para aqui. Que a Bíblia diz que o amor vai continuar por lá. Mas a fé, a gente precisa de exercer a fé aqui embaixo. Aqui na terra. Nessa dimensão. E temos que ter em mente, tenha sempre em mente, que Deus está ao seu favor. Que Deus está querendo te promover. Que o anjo do Senhor acampa ao seu redor para te livrar de todo mal. Todo mal. Eu não sei se acontece com você. Antigamente, quando eu saía com o objetivo de passar por determinada rua, aí quando eu menos esperava, eu tinha passado daquele lugar, eu ficava chateado. Até que um dia eu ouvi um testemunho
O irmão dizendo que foi preservado de um assalto, foi preservado de um acidente, porque passou daquele lugar. Ou até mesmo ia entrar no aeroporto, perdeu o voo e o avião caiu. Irmãos, é Deus favorecendo você. Então, se você passa, não reclame não, Pai, obrigado, porque eu sei que todas as coisas cooperam. Algo de bom o Senhor fez por mim. E se alegre, comece a agradecer, exulte. Agora a palavra de Deus diz, quando diz exultar, irmão, não é só dizer obrigado. Não, irmão, exultar é com alegria. Valeu, Deus. Obrigado, Pai. Se possível, dance, irmãos. Dance. Dance, surpreenda. Procure surpreender. A Bíblia fala que quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, que ele convidou Zaqueu, convém que eu vá hoje na tua casa. Zaqueu, quando chegou lá, ele disse, Senhor, se alguém que se sentiu injustiçado, estou parafraseando, por mim, eu vou restituir aquilo que eu roubei dela. E Jesus ficou calado. Eu acho que Zaqueu disse, Jesus não achou muita coisa não. Aí ele disse, mas eu vou fazer diferente, Senhor. Eu vou recompensar tantas outras vezes aquele que fez. Ele disse, hoje entrou salvação. Ou seja, faça diferente, irmão. Se você quer ver coisas diferentes da parte de Deus, faça coisas diferentes. É como o pastor Eduardo diz, não deixe para agradecer como o povo de Israel fez quando chegou do outro lado do Mar Vermelho. Começa a se alegrar hoje. A Bíblia diz que Abraão se alegrava antes. Tem algumas versões da Bíblia que diz que ele exultou, ele dançou. Ele dançou, irmão. Ele se alegrou de tal forma que ele começou a dançar. Então você tem que estar tendo motivo para procurar dançar na presença de Deus. Se você disser, não, Pai, obrigado, porque pela fé eu posso crer que algo vai mudar. E começa a se alegrar. Quero lhe dizer que uma graça toda especial vai vir para a sua vida. Vai chegar a graça. Creia, tão somente creia. Não custa nada você provar. Deus diz, provar e ver. Experimente. Procure ter essa experiência comigo. E não vai ser ruim. Eu espero que eu pelo menos, eu tenho criado expectativa que vai ser sempre melhor. Sempre melhor. O diabo pode pintar um cenário diferente, irmão, mas você espere de Deus um cenário melhor. E vai ser melhor na sua vida. Procure. Eu sei que tem momentos que você pode dizer, Senhor, eu não posso fazer isso. Não tem força, não tem ânimo. É nesses momentos que você precisa usar a fé. É aí que é a fé quem está movendo todo o seu corpo. Não é o ânimo. Por isso que ele diz com todas as suas forças. Porque tem momentos que você não vai se alegrar. Mas a Bíblia diz que nós não nos movemos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Isso é que é realidade na nossa vida. Por isso que nós somos chamados de crentes. Crente é aquele que acredita que isso é possível, que isso vai acontecer. Nós somos conhecidos por crente. Eu gosto desse nome. Que em outras palavras está dizendo, você crê. Você acredita. Então se apega, irmãos, com fé nessa palavra, porque ela é poderosa. Ela vai fazer mudança na nossa vida. Aleluia. Aleluia. A palavra diz que as promessas que a gente recebe da parte de Deus são mediante o Espírito Santo. Então não desconsidera Ele. Se você está com Ele, tenha consciência que Ele está com você todo o tempo e sua vida vai ser diferente. A Arca da Aliança passou um certo tempo na casa de uma outra pessoa e ela começou a ser abençoada. Por quê? Porque ela considerou a presença que estava ali. Se você começar a considerar o Espírito Santo, quem é Ele que está dentro de você, garante que sua vida vai mudar em poucos dias. Vai ser da mesma forma que a arca estava na casa das pessoas. O problema é que a gente desconsidera. Muitas pessoas desconsideram a presença de Deus. Eu estava até falando, as pessoas consideram até o irmão. Se vê o irmão, já apruma, fazer como no sertão, apruma o andar. E diz, oi irmão, paz do Senhor. Já apruma, como se estivesse até fazendo alguma coisa errada. Só por causa da presença de Deus. Eu não estou nem tocando se for um pastor, né? Se for um pastor, até continência bate, né? Mas sabia que a gente deveria ter esse cuidado? É com a presença? A presença é quem faz toda a diferença. A presença, o penhor do Espírito é quem nos valida e quem nos outorga o direito de sermos favorecidos, sermos dignos de receber o favor de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor, ou seja, é aquele que atesta, de fato, ele é merecedor.
ele é justiça, ele é aceito por Deus, ele foi feito digno de receber todas essas coisas aqui na terra. Então precisamos ter essa convicção, irmãos. Desenvolva isso, irmãos. Queira desenvolver, queira pensar diferente. Não queira pensar como o mundo está pensando. Se a gente for olhar, irmãos, é uma crise que vai vir para nossas vidas. Porque todo mundo está dizendo, depois dessa Copa você vai ver o que vai acontecer. Nessa Copa você vai ver o que vai acontecer. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo, nós não estamos no mundo. Declare isso. Sempre que alguém vier dizer o panorama do Brasil está diferente, para mim vai ser diferente. O mundo vai estar em crise, mas eu vou estar em Cristo. Eu vou estar em perfeita paz. Eu não vou estar perdendo a minha alegria. Eu não vou estar perdendo a minha mansidão, o amor. Eu não vou esfriar. Não aceite, irmão. Mas tenha convicção que o melhor de Deus está por vir sobre sua vida. Ele já chegou e vai vir mais. Porque ele não está, o reino de Deus não é limitado. Os depósitos do céu não há limitação, irmão. O autor e criador de todas as coisas é Ele. Ele não é como um reservatório que estão aperreado aí no Sudeste. Vai se acabar a água e ninguém vai poder mais usufruir. Quem gastar mais vai pagar uma multa. O reino de Deus você não paga multa não por usar, sabia? Não paga, irmãos. É sem medida. É sem medida. Ouse. Ouse, irmãos. Aleluia. 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 Ele não está amirrado à mão de Deus para lhe dar, não. A mão dele está em perfeita condição de lhe ajudar e lhe favorecer. Se veja, por favor, se veja como uma pessoa privilegiada, porque é isso que nós somos. Não deixe o diabo colocar e mudar o cenário da sua vida, fazendo que você se veja diferente, incapacitado. Faz toda a diferença, irmão. Você diz, eu não sei, mas quem habita dentro de você sabe. Ele é a origem de todas as coisas. Ele é a origem de todos os conhecimentos. Ele é a origem de todas as ciências. Ele ajuda. Ele está para lhe favorecer. Reconheça Ele em seus caminhos e Ele vai ajudar. Chega aqui, Senhor, eu não sei como fazer isso. Eu já tive prova disso, de por determinadas situações eu não sabia. Eu disse, Senhor, chega aqui que eu não sei. Eu não sei nem por onde começar para pegar nessa situação. E Deus vai lhe ajudar, irmão. Ele tem a capacidade de endireitar as coisas, de aplanar os caminhos tortuosos. Ele tem, irmãos. E a impressão que eu tenho no meu espírito é que Ele quer dar muito. Ele não quer dar pouco. Ele quer dar bem mais além do que pedimos ou pensamos. Então, irmãos, Ele vai sempre lhe exceder. Então peça. Eu costumo dizer, se eu estou pedindo, irmãos, a gente pode pedir e pode ser ousado. Não há limite, sabia? Para pedir a Deus as coisas, Ele seja conforme a sua fé. Só. É a única limitação. Ele não limitou o seu pedido, Ele disse, só se limitou, Ele seja conforme você acredita que pode ser. Então é você quem vai limitar. Ele não disse, para primeiro ter um carro tem que pedir primeiro um patinete, depois uma bicicleta, depois uma mobilete, para depois pedir um carro. Ele não disse isso, não. Ai, irmão, porque você está pensando que está voando alto demais, cuidado, senão você vai cair. Vai não, irmão. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Aleluia. Reinarão em vida. Deixa eu contar um testemunho para vocês sobre mim, a respeito do meu carro. Esse carro que eu estou hoje, antes eu tinha um outro carro que ele se afogou. Ele se afogou aí no bairro do Bessa, entrou água por todo canto. Eu tive que trocar todas as peças praticamente do carro. E era um barulho só. E eu dizia, Jesus, como é que vai ser, pai? E eu queria um carro de novo. Só que na época minha condição não dava para ter isso. Eu comecei a orar, eu disse, Estela, é esse carro que a gente vai orar a Deus. E vamos pedir a Deus. E sempre que a gente via o carro, o veículo andando no modelo, passando pela cidade, pai, obrigado por esse carro. Porque esse carro é o meu, vai ser um semelhante a esse, pai. E um dia eu estava passando pela concessionária,
Aí eu olhei para a concessionária e vi o carro lá na concessionária. O diabo disse: é atrevido, viu? Como é que tu quer desejar um carro desse tu, nessa tua condição? Aí eu fiquei triste. Eu disse: mas aí eu digo, não, pai, mas a tua palavra diz que tudo é possível. Quando eu estava na oração na casa de uma irmã, a irmã chegou e disse: o Senhor está dizendo a você que pode se alegrar toda vez que você passar de frente da concessionária, porque o carro é seu. Foi Deus, irmão. Você acha que foi o diabo? Foi Deus. Se alegra, Diego. Toda vez que passar de frente da concessionária, pode olhar e pode se alegrar, porque o carro é seu. E o que foi que aconteceu? O carro chegou, irmão. Ligaram para mim, dizendo que queria trocar meu carro. Aleluia, irmão. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Então não limite não, irmãos. Não limite, porque Deus tem seus filhos e tem a forma de conduzir. Ele diz que o coração de um rei é como um rio em sua mão. Ele pode conduzir para qualquer lugar para lhe favorecer. Não subestime. Agora busque com a motivação correta, que Deus vai estar lhe favorecendo. E você vai ser mais que vencedor. As pessoas não pensam, ficam pensando: como foi aquilo? Não sei. Foi o favor de Deus. Eu não preciso querer saber por que foi, nem por que foi. Não. Só faço agradecer, irmão. Então comece. Se você deseja aquilo, agradeça. Agora não permita que o diabo mate sua semente. Se você vê diferente, pai, obrigado, porque melhor vai ser o fim. Bom vai ser quando eu estiver dentro do carro, pai. E o bom, irmão, é saber que aquilo foi gerado naquele dia. Quando não havia esperança, quando eu não via. Isso tem um sabor todo diferente quando você começa a se alegrar na fé. Você vai ver que vai ser melhor. Foi melhor naquele dia porque estava sob a influência do Espírito. Quando aconteceu, você diz: não é mais novidade. É bom porque você vai usufruir da bênção. Mas foi melhor porque você começou a desfrutar antes. Amém? Aleluia. Eu queria chamar o grupo de louvor. Aleluia. 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 Diz assim lá em Isaías 45, 24. Dirão a meu respeito, o Senhor dizendo: somente no Senhor estão a justiça e a força. Então, se você precisa de justiça, está no Senhor. Se você precisa de força, a força está no Senhor. Amém? E todos os que odeiam virão a ele e serão envergonhados, mas no Senhor todos os descendentes de Israel serão considerados justos e se alegrarão. Aleluia. Você é considerado por Deus justo e digno de se alegrar. Deus olha para você e diz: você tem direito, tem motivos de se alegrar. Você tem motivos e direito de exultar, porque você é mais do que vencedor. Então não aceite nenhuma mentira do diabo, dizendo que você não pode, que você não é, que você não tem, porque você tem. Deus disse que você foi justificado, você foi tornado digno de ter direito a essas coisas. Justificado é ser aceito por Deus, é se tornar digno de tal coisa, de direito. Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos. Aleluia. Aleluia, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom. Aleluia. O Senhor é bom, Pai, e quer sempre nos favorecer. Nós temos visto, Pai, provas do seu amor por nós, Pai, por onde nós andamos. Como a irmã disse, eu tenho motivos de exaltar o nome do Senhor, porque Ele é